Aleluias. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro dos Salmos, para a nossa reflexão mais rápida hoje, em virtude dessa grande festa. Quero ler o Salmo de número 103. Salmo de número 103, apenas os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 103, versos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome por esse dia. Louvado seja o teu nome pelos teus feitos poderosos ao longo desses 100 anos. Louvado seja o teu nome pela salvação de milhares de pessoas. Louvado seja o teu nome pela tua palavra que nos orienta ainda hoje e há de nos orientar até a volta de Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque a mesa está posta. Obrigado a Deus porque o Senhor nos preparou para este momento. Agora, pois, em o nome de Jesus, fala aos nossos corações e encha-nos cada vez mais desta graça especial para seguirmos em frente, cumprindo a tua vontade até o grande dia. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém, glória a Deus. Queridos irmãos, no Novo Testamento, a palavra para ações de graça, e hoje o nosso culto é um culto de ações de graça, a palavra para ações de graça é exatamente a mesma palavra para a Santa Ceia. A mesma palavra usada para a Santa Ceia é a palavra para ações de graça. Significa que celebrar a Santa Ceia, de fato, é um momento de gratidão, é um momento de ação de graças. É um momento em que nós reconhecemos aquilo que Deus fez em Cristo Jesus em nosso favor, e é um momento que nós recordamos a promessa do Senhor e sabemos que a promessa do Senhor é infalível, e, portanto, enchemos o nosso coração de esperança para aguardar aquele grande dia. Então, Jesus que pagou na cruz aquele preço por nós, é o mesmo Jesus que disse que voltará e reunirá todos aqueles que o Pai lhe deu. E todos eles serão apresentados diante do Senhor. Então, hoje, neste culto de ações de graça, pelos 100 anos da nossa igreja, nada melhor do que aproveitarmos a oportunidade para celebrar a ceia do Senhor. Cada membro da igreja, depois de ter feito o seu autoexame, vai poder participar da ceia do Senhor com a verdadeira gratidão no coração, por aquilo que Deus fez por você na cruz, por meio de Cristo Jesus, mas por aquilo que Deus fez por meio desta igreja, ao longo de 100 anos, usando homens e mulheres de maneira poderosa. Você vai poder participar da ceia, agradecendo ao Senhor pela vida deles, por ter trazido até nós esse evangelho. E muitas vezes, ao longo da história, a pregação desse evangelho custou muitas lágrimas, muito suor, em várias situações, até mesmo sangue. Muito sangue foi derramado para que o evangelho chegasse até nós. Por exemplo, lá em 1555, quando os huguenotes, ou seja, os presbiterianos franceses, vieram para o Brasil, logo depois, tivemos lá na França a famosa Noite de São Bartolomeu, que mais de 30 mil, há autores que creem ter sido 70 mil presbiterianos que foram assassinados, tiveram sangue derramado, sendo perseguidos por causa do verdadeiro evangelho. Aqui mesmo no Brasil, muitos foram mortos. Lá na cidade da nossa irmã Priscila, do nosso irmão Alex, bem pertinho, quando o evangelho começava a crescer, a ser propagado, a proliferar naquela região do Pernambuco, lá o nosso primeiro mártir presbiteriano brasileiro morreu lá na cidade dele. Chamava-se Manuel Vilela. Morreu, inclusive, defendendo o pastor. Que presbítero fiel. Que presbítero fiel. Quantos presbíteros como esse nós precisamos hoje? Na realidade, a morte encomendada era a morte do reverendo e médico e pastor missionário, né, Jorge
Butler, um grande missionário, que do Maranhão a Salvador, ninguém plantou mais igreja do que Dr. Butler. E a morte dele já estava encomendada. O pistoleiro já estava contratado, o dia já estava marcado, e seria num dia de feira. E de repente vem o pistoleiro para matá-lo. E o presbítero Manuel Vilela percebeu e entrou na frente e morreu no lugar do pastor naquele dia. E, portanto, se tornou o primeiro mártir presbiteriano. Sangue derramado para que este evangelho seguisse adiante. O corpo de Manuel Vilela foi sepultado nas dependências, pertinho do púlpito da igreja presbiteriana de Canhotinho, lá no Pernambuco. Mais tarde, pouco tempo depois, morreu o Dr. Butler e foi sepultado do lado. Os dois corpos lá no templo da igreja presbiteriana de Canhotinho. E por um motivo muito simples. Porque naquela época, os protestantes eram tão perseguidos, os presbiterianos eram tão perseguidos, que quando morriam, não podiam ser sepultados no cemitério público, no cemitério que todos eram sepultados. E por isso, começaram a surgir, em alguns lugares, cemitérios protestantes, porque aí eles podiam ser sepultados lá. Isso acontece, por exemplo, com o próprio Simon. Com o próprio Simon, que morreu aqui no Brasil e não pôde ser sepultado publicamente. Vai ser sepultado lá em São Paulo, no cemitério protestante. Está lá os restos mortais dele até hoje. Portanto, meus queridos irmãos, muito sangue foi derramado, muitas lágrimas, muitas noites de jejuns e de vigílias, aqui mesmo na nossa cidade de Cuiabá, para que este evangelho pudesse ser propagado em toda essa vasta região. Portanto, hoje nós temos motivo de sobra para agradecer ao nosso Deus. É isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia usa a palavra gratidão, essa palavra traz consigo um sentimento de alegria, um sentimento de vitória. Refere-se a uma atitude de reconhecimento alegre e voluntário da obra de Deus, independente e a despeito de nós. Significa agradecer a Deus com alegria por favores imerecidos. Na realidade, essa graça é bendita. Nós não a merecíamos, mas Deus nos abençoou com essa graça. Quantas dificuldades, quantas viúvas deram a sua última moedinha, quantos irmãos, né? Temos histórias aqui maravilhosas que podem ser contadas, e se vocês quiserem é só sentar perto do presbítero Zé Antônio, porque ele vai contar muitas histórias para vocês, de viúvas aqui que faziam doce e vendiam para poder dar a oferta, para que a igreja continuasse, para que os evangelistas, os pastores, fossem para este Mato Grosso afora, pregando o evangelho. E hoje nós estamos completando 100 anos. Quando Josué estava quase completando 110 anos, Deus disse para Josué: Josué, estás entrado em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Penso que Deus está falando isso para mim hoje. Marcos, você está aí, presidindo esse conselho, está na liderança dessa igreja. Vocês estão completando 100 anos, estão entrados em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Essa igreja ainda tem que ser bastante missionária. Essa igreja ainda tem que conquistar muitos e muitos lugares no estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo, para a honra e glória do Senhor. Tem mais de 90 municípios no estado de Mato Grosso que não tem nem ponto de pregação presbiteriana ainda. Então, mais do que nunca, essa geração que está aqui precisa ser abnegada, como as outras que vieram antes de nós. Precisa botar o coração na obra, a obra no coração. Você não vai levar um centavo daqui para a eternidade. Não, o seu dinheiro, o seu salário, essas coisas que você ganha, na hora que você morrer, se morrer hoje, isso tudo vai ficar aí. Portanto, vamos usar isso para ganhar almas, porque as almas vão para o céu. É isso que a Bíblia diz, é isso que Pedro ensinou para nós, agora recentemente, num dos nossos cultos aqui domingo à noite. No tempo que nos resta, vamos evangelizar, vamos proclamar essa palavra, porque Jesus está voltando. É para isso que essa igreja foi fundada há 100 anos atrás. 100 anos atrás. Como eu disse, na época do reverendo Aristóteles, os americanos, que até naquela época eles pagavam a conta, até naquela época vinha bastante recursos dos Estados Unidos para ajudar em várias áreas.
para ajudar a evangelizar os índios. A igreja tinha, os missionários tinham até avião para poder socorrer os índios na questão da saúde. Fundaram o hospital lá em Dourados para atender os índios. Fundaram o hospital em Rio Verde, perto de Goiânia, Rio Verde, Goiás. Mas depois os americanos foram voltando para os Estados Unidos. Os missionários mais velhos foram morrendo. Novos não vinham mais. E a igreja precisou assumir a sua responsabilidade. A igreja precisou e entendeu que esta obra é nossa e Deus colocou sob a nossa responsabilidade. E é a nossa geração e é nós que temos que fazer diferentes, como diz o bom corintiano. É nós. Agora é conosco. É a nossa vez. Pouco tempo antes de falecer, reverendo Aristóteles me contando a história, ele disse: Marcos, foi muito difícil quando não vinha mais recursos dos Estados Unidos. E nós tivemos de nos virar. E a igreja teve de fazer campanha, comprou um jipe, e começa a andar daqui para lá e de lá para cá. E Deus honrou de tal forma que o trabalho triplicou. E eles corriam esses rincões todos aí. E Deus foi honrando a pregação do Evangelho. E a igreja foi crescendo. Foi crescendo. E chegou até nós. E agora, de fato, é a nossa vez. Além de ensinarmos para essas crianças, essa geração que está vindo aqui, né? Eu já estou vendo aqui vários adolescentes, já estão aqui na potinha, daqui a pouco os nossos presbíteros, estou vendo aqui, Delbrando Filho e outros, né? Daqui a pouco vão assumindo a liderança, vão assumindo esse bastão, tem que seguir adiante, mas tem os menores que estão vindo também, e precisam ter essa mesma motivação, Quando cheguei aqui, fizemos um banner de todo tamanho e coloquei: esse sonho é nosso. E eu tinha dito para o reverendo o Edson, eu disse para ele assim: seu sonho é meu sonho. E eu vou para Cuiabá, esse sonho é meu. E não teve um dia que eu não sonhei esse sonho, irmãos. Já completou 10 anos que eu sou pastor dessa igreja. E não teve um dia que eu não sonhei esse sonho. Não teve um dia que eu não botei meus joelhos no chão para orar, para que Deus continuasse usando esta igreja. E eu sou um pau rodado. Eu sou um capixaba que caiu de paraquedas aqui. Mas Deus botou isso no meu coração. E agora, quando eu leio lá, pastor Anderson colocar: nosso sonho já é realidade. E é mesmo. E é realidade. Que coisa maravilhosa. Deus tem nos abençoado. E o que nós temos que fazer hoje é exatamente isso que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Gratidão, meus irmãos, nos leva à adoração. A adoração nos leva à piedade. A piedade nos leva ao trabalho, ao serviço. É assim que tem que ser. Gratos, adorando, obedecendo, servindo. É assim que nós vamos continuar. Não esquecendo da nossa história, da nossa identidade. Quem somos, de onde viemos. Não podemos desprezar os humildes começos. Não podemos. Hoje somos uma igreja grande, uma igreja forte, mas não podemos esquecer da nossa identidade, desprezar os humildes começos. Não podemos. E precisamos, como diz o hino da nossa mocidade, continuar pregando o mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. O mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. Com a mesma motivação, com a mesma alegria, porque Jesus está voltando. Amém? Então você que é membro dessa igreja, ponha isso no seu coração. Deus te colocou aqui para que você seja instrumento de Deus, para que esta obra continue. Continue ganhando vidas, continue ganhando almas, até a volta do Senhor Jesus. Faça como aqueles do passado, que tiveram o coração na obra e a obra no coração. Fizeram mais e fizeram a diferença. Fizeram mais e fizeram a diferença.
quando nós lançarmos a Bíblia do centenário, vocês vão poder ler e ver centenas de fotos e ler a história. Que eu não tenho tempo para fazer isso num culto. Mas vocês vão ver que a nossa igreja fez a diferença aqui nesta cidade, nesse estado e no Brasil, de maneira contundente, em todas as áreas. Em todas as áreas. Na área espiritual, mas na área social. Formando pessoas para servir na sociedade, emprestando seus membros para servir na sociedade, nos vários escalões, em várias áreas, servindo ao Senhor. Na educação, na saúde, no comércio, e assim por diante. E é assim que nós vamos continuar até a volta do Senhor Jesus. Deus está me dando esse privilégio maravilhoso de ser o pastor do centenário. E quando eu li a história, e quando eu observava as atas do conselho, as lutas, as dificuldades que os irmãos tiveram no passado, eu glorificava o Senhor por ser o pastor, de ter recebido tão grande honra de chegar no centenário da nossa igreja. Isso é maravilhoso demais. E nós vamos continuar. E quem sabe, os jovens que estão aqui me escutando hoje, serão os futuros pastores. Lucas está lá atrás, se preparando. Quem sabe vai ser um filho da igreja, um pastor aqui no futuro. Né? E assim por diante. Essa é a minha alegria. E Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Feche os seus olhos, faça a sua oração de gratidão ao nosso Deus. E, como eu disse, a palavra usada para a Santa Ceia é a mesma palavra para a gratidão. E nós vamos então participar com essa gratidão no coração, com essa alegria por tudo que Deus já fez, por tudo que Ele está fazendo aqui na nossa igreja. Feche os seus olhos.